Finalmente o grande dia chegou. Hoje eu dou início a um projeto onde, através dos livros, das histórias contadas, da ficção, da literatura, sejam livros de ficção ou livros espíritas ou espiritualistas, eu vou buscar, através dessas histórias, trazer conceitos. Quem já participou de grupos de estudos comigo, já fez cursos comigo, sabe que durante a trajetória desses cursos eu gosto de indicar filmes, livros, palestras, para que as pessoas consigam, de alguma forma, compreender melhor determinados conceitos. Por exemplo, esse livro aqui, que é o livro que eu dou início a esse projeto, o livro Se Abrindo para a Vida, é um livro que ele foi psicografado por Zíbia Gasparetto e ditado pelo Espírito Lúcio. Eu vou contar de forma muito tranquila, vamos ter muitos vídeos, cada vídeo tem uma duração de 10 minutos, para que não fique muito extenso, para que as pessoas não se percam em outros pensamentos e consigam ficar realmente presos na história, porque eu também farei comentários sobre esses livros de acordo com os conceitos que eu quero trabalhar através dessas histórias. No caso desse livro aqui, Se Abrindo para a Vida, ele conta uma história de Jacira, da personagem principal, em que ela acreditava que para ela já não tinha mais razão para ser feliz, ela estava sobrevivendo e não vivendo, porque ela achava que era impossível ser feliz com a vida que ela levava, por conta de toda a sua história. Então, eu vou contar como é que Jacira conseguiu transformar a sua vida e da sua família através de mudança de pensamento e de mudança de comportamento. Então, eu começo com um prólogo, e esse prólogo vai ser dividido em 2 vídeos. Preste muita atenção, porque essa viagem é inesquecível. Então, a gente começa assim. A tarde morria lentamente, e Jacira olhou desanimada para a extensa fila à sua frente. Tinha vontade de chegar em casa, tomar um banho, deixar-se ficar sem fazer nada. Estava cansada também de obedecer, de fazer coisas das quais não gostava, de trabalhar por obrigação, de viver a rotina da sua vida sem graça e sem objetivos. A culpa era da pobreza, que não lhe permitia usufruir as coisas boas da vida. Tudo era difícil. Trincou os dentes com raiva e colocou-se no fim da fila. Sabia que naquela linha havia poucos ônibus e, por certo, ficaria quase 1 hora esperando. Se ela houvesse nascido em uma família de melhores condições financeiras, não teria de passar por tudo isso. Percebia que para os bairros mais elegantes, os ônibus, além de melhores, eram mais frequentes. Irritada, sentiu um gosto amargo na boca e uma leve dor de cabeça a incomodou. O primeiro ônibus chegou. A fila andou um pouco, porém ela não conseguiu embarcar. Teria de esperar pelo segundo. Quase meia hora e o ônibus não chegava. Vida de pobre. Se ao menos tivesse encontrado um marido com quem dividir os problemas e as despesas, talvez a sua vida tivesse se tornado melhor. Aos 38 anos, Jacira nunca havia tido um namorado. Os poucos homens que se interessaram por ela eram tão pobres quanto ela. De que lhe adiantaria casar e continuar a ter uma vida miserável como sempre tivera? Colocar no mundo crianças sem chance de serem felizes seria um crime ainda maior. Conformara-se em viver com a família. Neto, seu irmão mais velho, saíra de casa. Fora para o Rio de Janeiro tentar a sorte e nunca mais voltara. De vez em quando escrevia para a mãe dizendo que estava trabalhando em um hotel, mas como ganhava pouco, não tinha como ajudar a família. Jair, o outro irmão mais novo, 2 anos do que Jacira, ao contrário de Neto, fora embora para o Rio Grande do Sul e havia mais de 10 anos que não mandava notícias. Às vezes ela pensava que talvez ele tivesse morrido por lá. A sua mãe não se conformava em não saber nada sobre ele e quando se lembrava disso, ficava chorando pelos cantos. De cara amarrada, sem falar com ninguém. Se ela se queixasse, o marido ficava nervoso, brigava, culpando-a pelo filho nunca mais tê-los procurado. Enquanto Aristides manteve um emprego na montadora de automóveis, apesar de ganhar pouco, viviam melhor. Tudo ficou pior quando ele foi mandado embora e não conseguiu mais trabalho.
Finalmente, o ônibus apareceu e ela conseguiu subir, mas não havia lugar para se sentar. Ficou em pé. Sentia as pernas doerem, a bolsa pesava, mas era melhor seguir assim do que esperar mais tempo na fila, onde ficaria de pé do mesmo jeito. O ônibus lotado não lhe permitia movimentar-se. Suas costas doíam, as pernas tentavam manter o equilíbrio. O ar viciado e o cheiro de suor a incomodavam. De vez em quando, alguém lá de trás queria passar para descer e apertava as pessoas para abrir caminho. Por fim, um rapaz desceu e ela conseguiu sentar-se. Pelo menos isso. Do seu lado, um homem robusto suava, apesar do vento que entrava pela janela que ele abrira. O ar que entrava trouxe-lhe certo alívio. 10 minutos depois, deu sinal para o ônibus parar. Levantou-se e tentou passar. O ônibus começou a andar e ela gritou: "Desce!" A brecada forte a jogou em cima de uma mulher que a olhou enraivecida. "Desculpe", murmurou ela. Ao passar pelo motorista, não se conteve. "Não pode esperar os passageiros descerem? Para que tanta pressa?" "Desce logo, Dona Maria", resmungou ele. Mal Jacira tirou o pé do degrau, o ônibus começou a andar e ela quase caiu. Foi parada por um homem que estava parado no ponto. Jacira sentiu um perfume gostoso e assim que conseguiu equilibrar-se, olhou para ele. Homem alto, bonito, muito bem vestido, cheiroso, olhava sorrindo e lhe perguntou amavelmente: "Você se machucou?" Jacira sentiu uma raiva surda, imensa, e não conseguiu segurar o pranto. As lágrimas desceram pelo seu rosto e ela soluçava sem parar. O homem a olhava surpreendido. "O que aconteceu? Por que está chorando desse jeito?" Vendo que ela continuava chorando e que as pessoas em volta o olhavam desconfiadas, ele segurou o braço dela dizendo: "Acalme-se, venha, vamos conversar." Apanhou a bolsa dela que estava no chão e começou a andar levando-a pelo braço. Jacira deixou-se conduzir docilmente. Não estava em condições de refletir. Um pouco adiante, havia uma pequena praça e ele a levou até lá, fazendo-a sentar-se em um banco e sentando-se ao seu lado. Aos poucos, Jacira foi se acalmando. Ele tirou um lenço do bolso, ofereceu a ela, que envergonhada apanhou e enxugou os olhos. Depois, ainda estremecendo de vez em quando, Jacira disse: "Desculpe, não consegui me controlar. Há momentos na vida em que não conseguimos nos segurar." O homem foi muito gentil. "Estou envergonhada. Não costumo perder o controle desse jeito." "Sente-se melhor?" Ele era um homem bonito, de classe, muito diferente dos homens que residiam naquele bairro. "Já passou. Obrigada." Ela fez menção de levantar-se, porém ele colocou a mão sobre o seu braço, dizendo: "Descanse. Espere um pouco mais. Eu preciso ir. A minha mãe fica preocupada quando eu demoro para chegar." "Você se machucou ao descer do ônibus?" "Por que razão estava chorando?" "Não, eu estava chorando de raiva. O senhor tem boa aparência, é elegante, não deve saber como é vida de pobre." "Vida de pobre pode ser muito boa." Jacira enrubesceu ao responder: "Está se vendo que não sabe nada sobre isso. Deve ter tido sorte na vida. Dá para perceber que é uma pessoa fina, que nunca soube o que é ser pobre. A revolta não vai ajudá-la a melhorar a sua vida. É fácil falar. Você não diria o mesmo se estivesse no meu lugar." Ele respondeu: "Você não me conhece." "Não, mas dá para notar que é um privilegiado. Uma pessoa que teve mais sorte do que eu. E é isso que me enraivece. Porque alguns têm tudo enquanto outros não têm nada. Porque alguns são bonitos, ricos, enquanto outros são condenados à miséria e ao sofrimento. Estou cansada. Odeio minha vida, minha pobreza, porque tudo me tem sido negado, porque tenho de trabalhar naquele lugar horrível, obedecer às pessoas desagradáveis e no fim do mês não ter dinheiro para comprar nada." Continuamos essa história no próximo vídeo.